Vou aproveitar e já conversar com a nossa reportagem, porque o presidente Lula vetou integralmente a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O André Anelli está chegando e vai trazer as informações para a gente. Ô Anelli, aí o Haddad é que entrou na história, né? E ele quer fazer alguma medida que substitua essa desoneração para, de alguma forma, agradar ou sinalizar para esses setores que ficaram bem incomodados hoje? É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no 3 em 1 aqui da Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou se manifestando menos de 12 horas depois, então, que aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula, na noite de ontem, acabou vetando integralmente a desoneração da folha de pagamento, a continuidade desse benefício por mais 4 anos, como já havia votado o Congresso Nacional com ampla maioria. A justificativa de Haddad, dada na manhã de hoje, é que, primeiro, a medida é inconstitucional porque cria uma renúncia fiscal sem prever o impacto orçamentário e também trata-se de uma medida insustentável do ponto de vista financeiro, porque, de acordo com o Ministério da Fazenda, a desoneração da folha de pagamento custa aos cofres públicos cerca de 9 bilhões e 400 milhões de reais. Com essas justificativas, Haddad acabou falando então a respeito desse veto que foi feito ontem pelo presidente Lula e que foi feito a pedido da equipe dele, também dizendo que não existem estudos que comprovem um impacto positivo da desoneração da folha de pagamento na geração de emprego. Apesar de todos esses argumentos, Haddad disse que vai apresentar até o início do mês que vem, ou seja, até o retorno do presidente Lula da viagem para a COP28, o evento das mudanças climáticas, uma substituição para a desoneração da folha de pagamento. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Já quero fazer uma análise inicial aqui com vocês. Como vocês analisam esse veto do presidente da República? E, de fato, a desoneração é ou não relevante e, de fato, indica e cumpre aquilo pelo qual ela foi pensada, votada e aprovada pelo Congresso, Luiz Felipe Dávila? Eu acho que os trabalhadores não andam muito contentes com o governo Lula, não. Primeiro, quer cobrar o imposto sindical, agora não era um dia do salário, seriam 3 dias de salário, tá certo? Sim. Depois, vem o ministro do Trabalho e diz que não vai poder trabalhar feriado e fim de semana, a não ser que tenha convenção, feriado e fim de semana, a não ser que tenha uma convenção aqui. E agora, pode ser que perca emprego, porque não tenha... porque vai tirar aí o que é uma coisa importante, né, que é o subsídio aí, para diminuir o imposto sobre a folha. Então, mas aqui, vamos a 2 pontos. Então, esse é o ponto assim. Ponto do ministro. Está correto o que a Haddad falou. Ou seja, isto é o subsídio, sim. Nós temos que reduzir, não é de 10 setores, de todos os setores. Nós temos que tirar imposto sobre a folha. E isso é que precisa ser feito no Brasil. O Brasil tem a maior carga de imposto sobre folha entre os países emergentes. É um absurdo isso. A gente precisa ter leis que incentivem a formalização do trabalho. Eu já disse aqui, o Brasil só tem 40 milhões de pessoas com carteira assinada e tem 90 milhões que estão ou na informalidade ou estão em PJ. Então, esse sistema está errado. Por quê? Porque é muito caro empregar as pessoas de maneira formal pela CLT. Então, eu acho que essa é uma ótima oportunidade para rever a tributação sobre folha. Mas concordo que não pode ser dado subsídio para determinados setores. Isso é corporativismo. Ou se dá um benefício para todo mundo e reduz a carga tributária, ou tem que parar de favorecer um contra o outro, porque isso é o corporativismo empresarial tentando dar as regras no jogo e passar a conta para a sociedade. Vamos então ver o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como pediu ali o André Anelli. Vamos lá. Embora, mesmo nesse caso, o presidente tenha pedido para, a partir da nossa volta da COP, nós programarmos uma reunião com os municípios para endereçar esse assunto da melhor maneira possível. Há alguns municípios inadimplentes e nós queremos endereçar algum tipo de solução. O ministro dizendo então que o Brasil erra há 10 anos com essa proposta, Langani. Olha, eu concordo com tudo que o Dávila falou. Quando você se posiciona assim, eu digo, lá vem. Lá vem. É que eu já sei que o Piperno vai falar do liberalismo à brasileira,
Eu vou responder que é o liberalismo a 3 em 1. Você já vai se adiantar, já. Já vou me adiantar. O que é o liberalismo a 3 em 1? Está certo reduzir o tributo sobre a folha de pagamentos, mas não para 17 setores, como o Dávila falou. Para todos os setores. Agora, isso é factível? É, desde que o governo também reduza o gasto público. Então, ao invés de anular essa redução para os 17 setores, por que não ampliar e focar no gasto público? Essa deveria ser aí a diretriz do governo, o plano do governo, porque iria beneficiar principalmente a população mais pobre. Porque sabe o que vai acontecer, Evandro, se onerar novamente esses 17 setores? E aqui não estou fazendo uma análise normativa, se é bom ou se é ruim, e sim de causa e consequência. Provavelmente as empresas desses setores vão reagir porque vai aumentar o custo delas, despesa tributárias, e vão ou colocar no preço, aumento de preço, ou vão demitir, e aí vai gerar desemprego. Inclusive, esse veto do presidente foi recebido de surpresa aí pelas empresas, né? E a avaliação é que, se o veto não for derrubado pelo Congresso e houver a reoneração da folha, os setores serão obrigados a demitir do jeito que está falando aqui o Alan Gani. E as projeções da União Geral dos Trabalhadores são de que os cortes podem atingir quase 1 milhão de trabalhadores, ou 10% dos cerca de 9,7 milhões de empregados hoje nestes setores, Fábio Piperno. Então, isso é uma coisa muito interessante. Essa surpresa é algo muito interessante. E eu fico muito surpreso com esse tipo de reação. Porque essa desoneração, ela não tinha um prazo. Ora, se ela tinha um prazo, é natural que todo mundo usufruísse dos benefícios nesse período, mas já sabendo que isso vai acabar em algum momento. Não é que o governo chegou de surpresa e falou, agora eu vou acabar com isso. Não, está cumprindo o que foi determinado pela lei lá atrás. É que no Brasil tem uma outra coisa. Qualquer tipo de benefício que você concede com um determinado prazo, ele automaticamente se torna passa a ser incorporado e vai ser para sempre. Então o Brasil fica criando exceções e aí o ministro faz um diagnóstico correto e que inclui o período Dilma. Porque quando ele fala, isso acontece, esse tipo de distorção ocorre há 10 anos, é verdade, e a Dilma foi a campeã mundial de concessão de benefícios para vários setores empresariais naquele tempo. Eu me lembro, trabalhava nisso toda hora. A Dilma anunciava um pacote beneficiando algum determinado setor. Aí aparecia algum porta-voz da Fiesp para falar, isso é muito importante, mas ainda não é o suficiente, porque temos o custo Brasil. 3 meses depois, a Dilma ia lá, anunciava outro pacote. Aí aparecia outro teleguiado lá da Fiesp para falar a mesma coisa. E no final das contas, aparece lá o pato da Fiesp que ajuda a dar um bico na Dilma. Isso também... Então, veja, passa a ser esse benefício pontual, essa ajuda pontual, ela é encarada como algo incorporado para sempre. Então, à medida em que o Brasil continuar estabelecendo setores que concedem, que recebem auxílios de exceção, vai ser pior para todo mundo. Esse número de 1 milhão, isso é mera fantasia e faz parte do jogo de pressão. Agora, a verdade é o seguinte, vamos derrubar para todo mundo? Ótimo, então também que todo mundo pague aquilo que é devido, sem nenhum tipo de exceção. Ô Segré, o Piperno trouxe uma questão interessante em relação a essa surpresa que foi indicada pelo setor, porque de fato havia um prazo para acabar. Houve uma prorrogação? Ok, então que não houvesse a prorrogação e esses setores já estariam ali já desabastecidos desse benefício, digamos assim. Mas eles já contavam e sabiam quando isso iria terminar. Por que a surpresa agora com o veto do presidente da República? Eu fiquei sabendo que o governo também está baseado justamente numa arrecadação para conseguir cumprir as metas que ele mesmo impôs. Eu fiquei surpreso com a surpresa do Piperno em relação à surpresa dos empresários. Estou igual aquele meme da Nazaré fazendo a conta, sabe? Tentando entender. Mas veja um detalhe. Essa proposta de exoneração vem do governo Dilma, que era PT. Não veio de outro governo, vem do PT. 2011.
Aí vem a proposta, o Congresso aprova e o presidente veta. Claro, todo mundo sabia que a necessidade de arrecadação colocaria em risco a desoneração. Mas eu gostaria de trazer um número. Quando a gente contrata um funcionário, o custo efetivo anual desse funcionário para a empresa é 102,3%. Quer dizer que uma empresa vai pagar, número redondo, R$1.000, por dar um exemplo, o funcionário vai receber 750, mas o custo dele é mais de 2.000, anualizado, incluindo absolutamente tudo. A desoneração permite que esse custo seja reduzido, porque em lugar de pagar 20% de INSS, paga em função da venda, do faturamento, de 1 até 4,5%. Esse é o projeto. Quando, em 2011, qualquer um fez a conta, não está contando com que, vou aproveitar o benefício por 10 anos, ou a quantidade que seja, e depois vou continuar pagando. Não, ele espera que continue o benefício, o que não aplica. Eu não estou tão certo de que uma proposta do Executivo consiga reverter a possibilidade de anular o veto no Congresso, seja nos deputados e seja nos senadores. E aí vai colocar outro risco no Executivo, de mais uma derrota legislativa para uma proposta dele. Olha, o Segré acabou de dar uma explicação ótima aqui e eu gostaria de fazer Imagina se o Brasil tivesse cabeça de política pública baseada em dado em evidência, que é a coisa mais importante. Teria pego esses 10 anos de período de subsídio, teria entendido qual o impacto na geração de emprego ou na demissão, e aí você teria um argumento político para dizer, vamos acabar com esse negócio de imposto sobre folha em todos os setores, está aqui provado quanto gerou de emprego, quanto reteve de emprego, e isso foi fundamental. Agora, onde é que estão os dados? Onde é que estão os números? Onde é que estão as evidências? Foram 10 anos de subsídio, não é possível que não tenha um estudo feito em profundidade para provar justamente se isso tem impacto em geração de emprego, em retenção de emprego. E se isso é verdade, vamos estender a toda a sociedade, porque isso vai gerar mais emprego e mais renda. E ao gerar mais renda, vai gerar mais arrecadação para o governo, que é o que o Haddad quer no fim das contas. Agora, se não tiver dado e evidência, é tudo chutômetro e oportunismo. Deixar essa medida engavetada, correu o tempo, agora na hora que vence, começa essa correria para saber o que tem que fazer. Errado. Onde é que está a política baseada em dado e evidência? E vocês acham que essa proposta do ministro Haddad de se substituir essa questão por outra vai baixar a bola da barata voa que se criou, hein, Fábio Piperno? Eu não sei porque a gente ainda não conhece a proposta, mas tem um outro detalhe que a gente não pode esquecer. Ontem discutimos aqui o cinismo dos governadores que agora querem de volta o ICMS que foi cortado lá em 2021. Sim. Muito bem. Há setores que correm o risco, então, de, em 2024, perderem a desoneração e ainda terem que pagar de volta o ICMS. Então, ainda eu não vi essa conta hoje. Mas, por exemplo, telecomunicações é um. Então, ele perderia o benefício da desoneração, ou seja, passaria a trabalhar com um custo a mais. E, em 2024, caso os governadores obtenham êxito nesses seus desejos aí de recuperarem malandramente o ICMS perdido 2 anos atrás, então eles pagam a mais isso também. Agora sim, o Alan Gani, o Piperno mencionou, né, que não houve surpresa e não deveria haver porque tinha-se um prazo. Mas qual que é o saldo político de um veto como esse para o presidente da República? É muito ruim, porque primeiro que ele perde uma parte dos empresários que se voltam contra. E o que o Piperno falou é verdade, também para as questões tributárias, não só para os benefícios. Vamos lembrar da CPMF, que era para ser provisória, se tornou permanente e depois teve que ter uma votação muito dura para acabar com a CPMF. Agora, esse ônus não só perante o empresário, Evandro, mas também perante a própria população. Porque se isso, de alguma forma, pegar na atividade econômica, como o Piperno bem colocou, porque você pode ter esse aumento de ICMS e também o fim do benefício sobre a folha, é um encarecimento do processo produtivo. Isso pode gerar desemprego. E aí,
quem é que acaba sendo responsabilizado? A narrativa, né, vai ser em cima do governo federal. E só combinando com desaceleração da economia no próximo ano, que é o que está previsto. Então, e aumento da inflação. Isso é aumento da inflação. Então, você tem aumento de inflação, desacelera a economia e isso pode sim catapultar um desemprego aí que seria muito ruim. E uma catapulta do desemprego gera também que consequência para o governo? Porque, de alguma forma, depois ele vai ter que agir de qualquer jeito, não é, Gustavo Segré? Não tenho a mínima ideia de como o governo vai reagir, mas quando você tem desemprego, diminui a atividade econômica porque a pessoa que está desempregada para de consumir. E aquele que conhece alguém que ficou desempregado diz, será que não vou ser o próximo? Então desacelera também o consumo. Numa projeção muito bem lembrado por Dávila, de crescimento no máximo de 1,5. Depois pode alterar para mais ou para menos, mas hoje a previsão é 1,5 para o ano que vem, do PIB. Então você tem uma perda da arrecadação, perda de emprego, perda no crescimento. A receita do bolo começa a ficar acedo, né? O que foi, Piper? Enfim, o Segré deu, uma notícia boa. E que realmente é verdade, né? Que o número que circula por aí, né? Prevê, então, estima em 1,5 o crescimento do PIB em 24. Considerando, Segré, que nos últimos 2 anos e tal, eles erraram, né? Esse último, agora, por exemplo, é de 0,8, vai ficar em 3. Então, se começar em 1,5, puxa vida, acho que vamos lá para uns 4, né? Porque já mantendo, assim, a tradição da margem de erro, acho que a gente até começa de uma base maior. A minha gravata é verde de esperança, mas não é tanta esperança assim. Por quê? Está certo, era 0,8. Todo mundo errou. No 2022 era 0,3. Não, em 21 também erraram. Erraram. Um monte assim. Mas o problema é quando esse erro é por uma expectativa do mercado e não quando você vê que a fórmula está indo para bater. Esse é o problema. Se o governo não considera que a questão da arrecadação é um problema, que a perda de emprego é um problema, que a queda na possibilidade e aumento na inflação, porque isso que você mencionou, aumento de ICMS e aumento da carga trabalhista em função do final, da eventual final da desoneração, vai levar, o empresário não vai falar, eu ganhava 10, então vou ganhar 5, está tudo bem. Não, coloca no preço. E aí alguém vai pagar. Desempregado complica mais. Então, a receita do bolo que está começando a ficar estranha. Falamos das empresas particulares, das empresas privadas, agora eu quero falar de um outro assunto. Qual foi o assunto que você queria tratar hoje aqui, nesse 3 em 1, Gustavo Segré? Estou esperando. Ele está com o celularzinho da mão dele, os documentinhos dele, tudo separado ali, a biblioteca dele prontinha para trazer argumento aqui para o 3 em 1. Mas é um sabor bom, sabe por que é um sabor bom? Não, fala o assunto primeiro, aí eu vou trazer o assunto para nossa audiência. Déficit de novo das empresas estatais.